ele é bom, ele é bom. Quem gostou, dá um gritão aí. Nossa, velho. E aí, boa noite, minha gente. Tá começando a Altas Horas. A plateia de hoje. Com a gente hoje aqui, Alexandre Nero, Miguel Falabella, Maestro João Carlos Martins, Pequeno Alô, desse lado aqui, querido João Gomes, JP, Mestrinho. E aqui, senhoras e senhores, começando Altas Horas, Vanessa da Mata. É só isso, não tem mais jeito, acabou, é pesado, não há paz. And what I feel won't change. Tudo que quer me dar é demais, é pesado. Expectativas desleais. Mesmo se segure, To get cured from this person who advises you. There, see through this point of view. There are so many. desleais. Mesmo se segure, quero que se cure. As pessoas especiais. Vanessa da Mata, lindo, muito obrigado. Muito obrigado, bem-vindo aqui. Mais uma vez, que delícia, que ótimo começar assim. Alexandre Nero, muito obrigado. Querido, amado, odiado. Por aí. A ideia é um pouco essa, gostoso. Eu fui preparado para ser odiado. Eu fui preparado, aí encontrei a Manu e ela falou, e aí, tá preparado para ser amado? Eu falei, não. Não, a ideia não é essa. Ela falou, você vai ser amado. Eu falei, mas por quê? Porque ele é muito engraçado. Eu falei, por quê? Se nem minha mãe fez. Se nem minha mãe mesmo. E eu falei, por que ele vai ser amado? Porque é muito engraçado. E aí eu comecei a entender na hora que eu comecei a ler o texto. Porque eu assisti, eu tinha 18 anos, não lembrava a primeira versão. E aí, gatinho? Aí eu assisti a primeira semana só pra me situar um pouco, pra ver se era tão boa mesmo. E é assustadoramente boa. E aí larguei mão pra não ficar influenciado pelo Reginaldo, que é um estrondo, né? Falei, não vou ficar, senão eu vou começar a imitar o Reginaldo. Vou puxar o meu Marco Aurélio. E aí comecei a ler o texto é muito engraçado. Agora, ele é engraçado porque faz piada? Não. Ele é engraçado porque ele transpassa a maldade. Pelo distanciamento daquela situação, a maioria das pessoas, elas falam, isso não é possível, o cara tá mandando embora uma pessoa porque tem uma cor, a roupa monocromática. O que foi agora? Com licença, o seu motorista pediu para avisar que já está aguardando o senhor. Eu não consigo conviver com gente assim, demite. Avisa essa pessoa monocromática que ela está proibida de se dirigir à minha pessoa. A intenção daquele monocromática, quer dizer, o subtexto daquilo na minha cabeça, na minha leitura pode ser um entendimento de diversas coisas. É muito feia para o trabalho, é cafona para o trabalho, é muito curta para o trabalho, né? Pode ser diversos assédios morais aí. Mas o monocromático pegou as pessoas muito forte. Então, quer dizer, você mandar embora uma pessoa porque está monocromática, não é nem maldade, vira um absurdo. Mas é bom, viu? E aí é divertido. Aqui.
Miguel Falabella com a gente aqui. Lindão, muito obrigado, viu, pela volta. Fazia já um tempinho, mas o Miguel é aquele cara que, se você encontra, ele está trabalhando. Nesse momento, de alguma maneira, ele está trabalhando. Ele é o empreendedor da cultura brasileira, dos musicais, escritor, ator maravilhoso, enfim, só tem adjetivos maravilhosos para você, Miguel. Obrigado, viu? Muito obrigado, eu tô muito feliz agora fazendo uma peça que eu queria fazer há muito tempo e consegui realizar agora, porque é muita gente, e é uma peça que sempre me interessou, porque originalmente Plautus, que é o autor original, que é o criador da comédia moderna, ele foi o primeiro autor na história que se tem notícia que escreveu sobre as classes inferiores. O meu personagem é um escravizado. O Império Romano foi invadindo e foi escravizando todo mundo. O meu personagem é um escravizado que não quer morrer escravizado, ele quer morrer livre. Olha que loucura, em 200 a.C., Plautus foi perseguido por fazer rir. Quando era normal, usual na sociedade romana, as pessoas iriam ao Coliseu vendo os outros serem assassinados. As pessoas achavam normal assassinarem as pessoas e agora o riso era proibido. Muito interessante. E a peça é muito engraçada. Ele inventou tudo. Tudo que a gente conhece hoje em dia de comédia moderna foi inventada por ele. É genial. Maravilhoso. Agora, você está do lado de um vilão atual, não é? Você já foi um serial killer, Engraçado que eu estreiei num remake da Selva de Pedra, fazendo o Miro, que tinha sido feito pelo Carlos Vereza, e o Avancini, quando me convidou... Você acha que eu sou esse personagem? Ele falou, eu vou transformar esse vilão num anjo, eu quero um cara solar. E realmente ele conseguiu, foi um grande sucesso meu, assim, que me lançou nos anos 80. E foi um grande êxito, e era um remake da Selva de Pedra, e eu fazia um vilão que as pessoas amavam odiar, que é o caso, né? As pessoas amam odiar. Maestro João Carlos Martins. Grande. Muito obrigado, viu? Mais uma vez. Maestro que todo mundo ama por seu talento, ama também por sua história, não é? O Nero, vilão. Sim, já foi você. Já foi maestro, pianista e cantor. Já cantou comigo. Interpretou você, ele que me representou no filme João o Maestro. Impressionante que em meia hora de aula, ele pegou todos os gestos de uma regência e na hora de dublar no piano, ele tomou umas aulas, você jura que é ele que está tocando o piano. Então é um... Não era para dizer, João, era eu que estava tocando. E aí teve uma cena muito engraçada, que quando o Nero foi fazer o filme, estava muito entusiasmado, mas depois quando ele viu a velocidade que eu tocava, ele falou FDP. Mas ele fez perfeitamente. Tá um pouco, é verdade que essa coisa, vou me despedir daqui a pouco, assim? Eu tô com 77 anos de carreira. Mas começou com quanto? Com 8 anos. E eu vou completar 85 anos agora. E eu me apresentei em cerca de 60 países na minha vida. E sempre enfrentando adversidades, porque eu tenho uma doença rara que é a distonia focal do músico. Mas dia 9 de maio, quero falar para você que estou muito orgulhoso, que já está com a lotação esgotada. Que maravilha. Dia 9 de maio eu faço a minha despedida internacional no Carnegie Hall, em Nova York. Aqui o concerto antes eu faço na Sala São Paulo, mas o importante na vida de um artista é você sempre acreditar na trajetória da esperança e você ter a oportunidade de procurar transmitir emoção, inspiração aliada a perfeccionismo, e essa foi a minha luta a vida inteira. Sua luta e sua história. Muito bom. Pequena Lô, obrigado, viu? Pequena Lô esteve aqui sentadinha
Eu já vim como plateia, sim. ainda estava começando a ser a Pequena Lô. Hoje é a minha segunda vez aqui. Fico nervosa, né, perto deles, porque eles falaram um currículo gigantesco. Mas eu ainda vou pegar pelo que eu ainda também tô começando agora, né? Vamos jogar assim, né, Sérgio? Sei. Você já entrevistou até o maestro, não foi? A gente teve uma gravação juntos, foi incrível. Foi Emocionante. A gente falou sobre a inclusão, acessibilidade, tudo. Então, prazer estar aqui de volta. Obrigada. Muito obrigado. Mesmo. Esse nome você tem desde quando? Eu tenho. Pequena Lô. Pequena Lô, eu acho que eu nasci com ele já. Sim, mas... Eu cresci muito, né? E aí, o Pequena Lô, ele veio em 2018. Pequena Lô é um nome artístico, porque meu nome é Lohane. O Pequena, por conta do meu tamanho, acho que dá pra ver. O Lô é o meu apelido desde criança. Então, é uma história quando eu falo esse meu apelido. É desde o meu nascimento até hoje quem eu me tornei. Bem-vindo aqui, viu? Muito bem. Olha esse trio aqui maravilhoso. O João Gomes, muito obrigado, viu? Essas feras aqui, mestrinho. JP, obrigado. Como é que aconteceu essa reunião só de gigantes maravilhosos e garotos ainda? Obrigado. A gente vai apresentar o álbum que a gente fez junto. A banda estava de férias, eu estava agoniado para fazer alguma coisa, porque... Ave Maria. Que saiu mandando mensagem na madrugada. Madrugada eu mandei mensagem pro mestrinho. O JP falou pra mim que gostou de tal música minha, só que minha música que ele falou nem era tão famosa assim, velho. E aí eu vi ele cantando, eu digo, bora ver aí alguma coisa. Aí a gente foi tentando construir essa história. Ficou Dominguinho essa homenagem. Sobre o jeito simples que ele era, cativante que ele era, e a gente está tentando transparecer isso na música, um sentimento assim de domingo, assim, tipo assim, aquele clima bom. E hoje é um dia perfeito para estrear isso. Muito bom, muito obrigado. E você aí, seguindo a trajetória desse gênio, né? Dominguinhos, o que ele fez pela cultura brasileira, pela música nordestina, foi motivo de aplausos eternos, né? Sim. E eu estou aqui, né, continuando esse legado. Tive o prazer só vencendo alguns prêmios internacionais, né? Olha só, tá vendo? Tive o prazer de ganhar o Grammy, juntamente com minha amiga Mariana Aidar. Estou agora também indicado ao Prêmio da Música Brasileira, então eu estou muito feliz. Merecido. JP também, não é? Brigadão aí, viu? Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, lançar esse projeto com esses dois maravilhosos, assim, é muito bacana quando além de estar com artistas que a gente admira, a gente está com pessoas que a gente gosta mais ainda. Então é muito especial estar no palco, ter registrado essa união num disco, estou muito feliz. Então, por favor, a gente já conversou bastante. Sério mesmo? Vamos ouvir. Puxa. Por favor, por favor. A gente vai começar homenageando Charlie Brown. Bora. Quer que eu conte a história? Por favor. Eu tava, tipo assim, antes do show, eu tava me sentindo muito ansioso, assim, como se alguma coisa tivesse para passar por cima de mim ali a qualquer momento. Aí eu peguei, rapaz, eu tenho que mandar essa energia para lá, velho. Eu comecei a tocar uma música de Charlie Brown lá e contagiou. Todo mundo que tava no camarim começou a pular, tipo, resgate suas forças. Então, é esse sentimento que a gente quer passar quando começar a cantar essa música agora. Valeu. Buscando um novo rumo que faça sentido nesse mundo louco, com o coração partido. Eu tomo cuidado pra que os desequilibrados não abalem minha fé, pra eu enfrentar com otimismo essa loucura. Mestre, viver, ser livre, saber dar valor às coisas mais simples. O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir também. Muito bem! JP, João Gomes, muito obrigado, banda, viu? Ótimo,
Ah, você tá doido? Ah, mas ainda bem que você ainda fica tremendo. Graças a Deus, né? Ainda bem, ainda bem. Esse projeto agora novo é pós-Clara Nunes? Pós-Clara Nunes. A gente fez um musical chamado Clara Nunes Hotel Guerreira e foi um sucesso, mas eu precisava continuar minha carreira e tive de sair. E achei que eu ia tirar uns 4 dias de folga, só que eu não parava de sonhar com música. As músicas vinham novas e lindas e eu reuni aquele moço ali, que é meu parceiro já há muito tempo, Maurício Pacheco, nosso produtor musical. Falei, a gente tem que fazer um disco agora. Reuni todo mundo e a gente fez um disco em praticamente 4 dias. E nem os meninos ali, eles são desse jeito também, eles são vorazes. A gente Maria, cheio de fome. empolgação, uma fome louca, né? É, daqui a pouco vocês cantam juntos. É, isso aí. Sim. Entre amigos hoje. Hoje juntos aqui. O Alexandre, como é que você recebeu o convite da Manuela Dias? O convite veio do Paulinho Silvestrini, o diretor. Ele me ligou e eu tinha o número dele, porque eu já tinha trabalhado com ele há muito tempo. Quando eu vi, falei, o que será? Mas eu atendi, ele falou, vamos fazer uma banana pro Brasil? Eu falei, se for para fazer a banana mesmo, eu topo. Ele falou, vamos fazer essa banana. Enfim, muita coisa rolou, a gente não sabe se vai rolar essa banana, só quem sabe é Manuela Dias. E eu acho que é isso mesmo, as coisas têm que ser movimentadas, as coisas têm que ser adaptadas, e acho legal a surpresa, se terá ou não terá, acho que tá com ela. E eu confio totalmente naquilo. Mas foi assim que aconteceu, que chegou para mim. Ah, que bom. Ô Miguel, teve esse reencontro dos apresentadores do video show, não é? Queria saber como foi para você, porque você ficou tantos anos, era... 15 anos. 15 anos. Eu fui o mais longevo dos apresentadores do video show. E, curiosamente, eu não queria apresentar, porque eu dizia, eu não sou apresentador, eu não sei. E o Boni, na época, falou, mas alguns atores foram testados. E eu falei, sentei lá e fiquei à vontade. Aí ele falou, é isso que eu quero. Eu quero uma pessoa que pareça que está sentada no sofá. E foi lindo agora, porque nos reencontramos, eu, Cissa, Renatinha Ceribelli, Renatinha Simões. Então foi um reencontro muito bonito, muito emocionante, foi muito emocional, né? Foi um momento de lembrar de um ciclo que foi um ciclo muito prazeroso na vida. E de entender que a vida é isso, a vida são ciclos que vão se abrindo, se fechando, e a gente vai vivendo coisas novas, e saber fechar os ciclos e reverenciar aquilo que a gente viveu e que foi tão importante para todos nós. O programa estava deixando saudade. Na próxima quinta-feira, 24 de abril, depois de Vale Tudo. É um video show especial, edição de colecionador comemorativo dos 60 anos da Globo. Todos os seus ciclos foram muito marcantes, não é? Muito. O Sai de Baixo, enfim, todas as coisas que você fez, as séries, as novelas. Tudo. E eu tenho uma coisa assim, muito que eu agradeço à vida e a mim mesmo por ter me proporcionado isso. Eu mantive essas pessoas todas na minha vida. Eu agora, no segundo semestre, eu volto a me encontrar com Marisa Hort no palco, fazendo Fica Comigo essa noite. Olha que legal. Viemos de Portugal, fizemos uma turnê em Portugal, eu e Marisa, que foi muito vitoriosa. Então, essas pessoas, Cissa Guimarães, essas pessoas são da minha vida para sempre. Então, ter feito esse video show especial foi muito bonito, em comemoração dos 60 anos. Maravilhoso. E no Sai de Baixo, você tinha aquela personagem, não é? Era que odiava pobre, e hoje está tão presente aqui na novela também, não é? Até disseram que a Maria de Fátima agora é uma reedição do Caco Antibes. Né? Exatamente. Prédio sem porteiro, o preço cai imediatamente. Infelizmente, o Caco Antibes continua atual. Antibes, Odete, é isso. Por isso que é isso. Elas estão aí, cada vez mais presentes. Só que não com teu humor, mas... Né? Serginho, deixa eu falar. Eu falei uma coisa aqui que eu passou despercebido. Apesar de mim, esse programa é jovem. Eu falei, vamos dar uma banana pro Brasil. Alguém sabe do que eu falei? Porque eu falei uma coisa como se fosse óbvia, né? Ali, as pessoas um pouco mais acima da juventude, mas por quê? Elas sabem. É assim, ou seja, é legal saber, porque pelo que eu vi, ninguém sabe do que eu falei. Viu como é importante fazer a nova versão? As pessoas não sabem do que a gente está falando. É isso, porque eu acabei falando como se fosse uma coisa óbvia, né?
Então vão saber nessa versão. Vocês sabem o que foi um orelhão? Não sabem. Sabe o que foi? Não sabem. Vocês sabem o que foi uma secretária eletrônica? Não sabem. Vocês sabem o que foi um mimeógrafo? Não sabem. Sabe de telefone fixo? Não sabem. Tudo isso já existiu, não é, maestro? Verdade. Eu tinha uma secretária eletrônica que eu morava sozinho, eu ia para o banho, quando eu voltava, as pessoas achavam que eu não estava em casa. Então eu fiz uma versão de uma fita que era só para o banho. Quando eu ia tomar banho, eu colocava essa, que é, tô no banho, e agora? Não posso. Uma vez eu esqueci a fita e saí. As pessoas acharam que eu estava no banho o dia inteiro. Maestro, você guardou assim as... Eu não rejo com batuta, porque eu tenho dificuldade de segurar uma batuta. Eu me lembro que eu tenho um grande orgulho que os 10 anos do Altas Horas foi celebrado com a minha Baquiana Filarmônica César SP, e também tenho muito prazer que o primeiro programa, quando começou a pandemia, tiveram uma entrevista pessoal, você também fez comigo lá em casa, você se lembra? Claro que eu lembro. O caso do Falabella e do Nero, é porque quando fala-se de um atleta, fala-se que o atleta é polivalente. Mas no caso deles, eles são os polivalentes das artes. Aliás, o Falabella, eu nunca num aeroporto, eu me levanto para cumprimentar. Eu entro no aeroporto, vou direto, mas o Falabella estava sentado e foi a primeira vez que eu peguei, me levantei e falei... Ó, sou um grande admirador seu. E ele me recebeu com um carinho enorme. Depois soubemos que nós dois frequentamos o mesmo restaurante, entende? E nunca se viram? Não, nunca nos vimos, nunca conhecemos. Horários diferentes. Em comum. Nunca É que ele vai dormir, você sabe, 4 da manhã, né? Eu sei. Ele janta esse horário. Eu acordo às 4, às 5. O maestro vai estar com a gente semana que vem. Semana que vem nós vamos fazer o Altas Horas Globo 60 anos. E nós vamos mostrar o que acontece aqui em São Paulo, as produções, os bastidores das produções. Nós vamos começar o programa de maneira tão maravilhosa com o maestro. Já estou felicíssimo. Sábado e agora num horário muito melhor do que antigamente. Exatamente, muito bem, maestro. Muito bem. Ô, Pequena Lô, você é formada em psicologia? Sou psicóloga. Psicóloga. Que me ajuda bastante a lidar com tudo. No ensino médio, como as pessoas tratavam você? Eu fui muito bem acolhida na minha escola. Eu acho que isso me ajudou bastante a querer sair para todos os lugares que eu tinha vontade. Porque eu acho que começa em casa e depois na escola. E eu fui muito bem acolhida pelos meus amigos, mas infelizmente a gente sabe que essa não é a realidade. Eu tenho amigos que só entraram na escola com 11 anos. Eu entrei desde novinha e continuei na mesma escola até me formar. Tanto os professores quanto os meus amigos. Eu sou amiga deles até hoje. Todos os meus aniversários, eles são convidados. Eles ficam muito felizes com isso. Porque a galera acha que porque eu virei a Pequena Lô, esqueci de todo mundo, e não é. Eu acho que quem fez parte da minha história tem que me acompanhar até nos momentos ruins, né, Serginho? Então, eu acho que eles me ajudaram muito a construir a minha autonomia e a minha autoestima, além dos meus pais. Muito bem, muito obrigado. Mas você, desde quando tá com a sanfona na vida, assim? Eu toco desde que eu tinha 5 anos de idade. E... Mas foi um pedido seu? Pai, eu quero. Eu não tinha nem consciência. Acho que a música me escolheu primeiro. Minha mãe é muito responsável, ela que colocou o meu apelido de Mestrinho, meu nome é artístico, né? Hoje. Ela sempre quis ter um filho sanfoneiro. Ela conversando com meu pai lá. Sempre quis ter um filho sanfoneiro. E um certo dia eles lá discutindo. Ela, você tá se achando muito porque você toca essa sanfona, sabe que eu sou apaixonada por sanfona. Vou ter um filho sanfoneiro que vai tocar mais que você vai ver. E aí fiquei grávida, não fez ultrassom, já me chamava de Mestrinho na barriga. E eu já nasci ouvindo acordeon, ouvindo meu pai tocar, enfim. Com 5 anos ganhei a primeira sanfona. E toquei a primeira música, que eu acho que é a primeira música de todo sanfoneiro, que é Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Maravilhoso. Né? Você sabe que o Dominguinhos eu conheci, ele veio muitas vezes. Inclusive eu vim com ele uma vez. É mesmo. E eu sempre fazia a pergunta para ele, que agora eu passo para você, que é a coisa do peso, né?
Porque é um instrumento pesado que vai meio vergando. Esse magrelo. E você também. Quanto tempo você tem esse instrumento? Eu toco desde os 12. 12. Tá com quanto? 13? 21. E ele falou, Dominguinhos falava que às vezes ele ficava tocando nesses bailes de forró e era mesmo. E ele cochilava. Ele conseguia cochilar e tocar. Eita, nós. Você chega lá, viu? Um dia que eu cochilar, eu tô bem. A bicha é pesada mesmo, ela castiga. Então tem que estar sempre ali fazendo exercício, um pilatezinho é bom. Sempre para poder fortalecer a coluna, porque senão chega uma certa idade e a gente fica daquele jeito, né? Meio tartaruga. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,93 por aí. Então, é isso. E você tem de altura alto, quanto? Gente? 1,82. Fica de pé aí, que eu tô duvidando, velho. Tem. Desculpa, inclusive. Eu tenho 2,10 m. Você? Tá bom. E o instrumento na tua vida? Esse aqui veio desde sempre, assim. Meu avô tocava chorinho, meu tio toca violão, minha avó cantava na igreja, então a música sempre esteve comigo. Eu comecei a tocar violão com uns 9 anos de idade, mais ou menos. Assim. Tá com quanto hoje? Tô com 32. E eu sempre enchi o saco dos músicos por perto para eu poder cantar. É? Esse aqui mesmo sofreu. Todo dia eu batia na porta da casa dele para ele poder tocar instrumento você não toca? Rapaz, eu sei 2 músicas no violão, eu acho. Quais são? É aquela Janeiro a Janeiro e aquela de Tim Maia. Como é? Puxa. Presta o violão aqui, por favor. Quem sabe faz ao vivo. Mostrar, né? Bora, John. Agora vai. E é desse jeito no show mesmo, eu pego o instrumento dele. Ai, meu Deus do céu. Galera, se eu errar é que eu não tô acostumado com esse violão aqui, viu? Não consigo olhar no fundo dos teus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, me deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento. Contrate já seu barzinho. Você tem algum instrumento na vida, fora a voz? Não, nunca me atrevi. Mas tenho frustrações, assim, eu gostaria muito de tocar piano. Gostaria de ter tido a paciência, porque eu tenho os acordes na cabeça, eu sei para onde vão os instrumentos. Eu faço, por exemplo, arranjos de metais, de cordas com a voz, mas eu não toco. A cabeça ia muito rápido e eu não tive paciência para as teorias, infelizmente. Eu já componho tudo que eu canto, tá ótimo. Você sai na rua, as pessoas falam o quê? Já estão falando, né? Apesar de ter pouco tempo. Ou você não sai na rua? Agora, elas estão tão legais, elas estão normalmente quando você faz. Não, porque antes era depende do personagem. Não, quando faz vilão brabo, as pessoas têm a maneira de olhar diferente, né? As pessoas olham meio, ficam mais assustadas, ficam com talvez um receio de ele vai me maltratar. Ficam mais receosas, eu sinto isso. Agora eu fiz o último personagem da novela das 6, que é o Tico Leonel, que era um cara doce. O jeito na rua era totalmente diferente. As pessoas faltavam me pegar no colo, era uma coisa doida. E agora também, então as pessoas estão brincando com isso. Sim, pensei que você ia brigar comigo. Te odiar. Brincando disso, exatamente. Você vai brigar comigo? Você vai não sei o quê? Então eles estão entendendo a brincadeira de que é um vilão, mas é um vilão que a gente está podendo brincar. Agora, quando é um cara mais potente, assim, mais brabo, realmente eu sinto que as pessoas, elas olham mais, assim, e se eu olhar muito, ele vai me bater. É uma coisa meio assim. E para você, Miguel, tem alguma coisa que marcou? Porque o Caco Antibes é muito marcante. Tem uma coisa curiosa que eu costumo dizer que é o grande presente que eu ganhei da vida, porque por trabalhar muitos anos com comédia, as pessoas forçosamente cruzam por mim e abrem um sorriso. Em algum momento da vida eu provoquei uma gargalhada.
E tem uma coisa curiosa que foi o Boni me falou na época do video show, que eu não queria fazer, e ele falou, isso você vai fazer e você vai me agradecer um dia, porque você vai deixar de ser personagem, você vai ser para sempre o Falabella. E é verdade. Claro que tem o Caco Antibes, mas as pessoas me tratam como se eu fosse um amigo da vida inteira, e isso é muito bacana. É muito legal. Eu fico, e é mesmo. Sempre que eu vou, que eu estou em aeroportos, em teatros, que eu vou em lugares públicos, as pessoas falam comigo com uma intimidade, como se me conhecessem a vida inteira, e efetivamente conhecem. E você, maestro? E eu digo uma coisa para você. Como músico clássico, evidentemente que é um público... Mas eu sempre procurei democratizar a música clássica. Hoje, quando eu vejo você perguntando as idades, e eu falo, meu Deus, vou fazer 85 anos, como eu estou velho, tem que juntar 2, 3 para dar a minha idade. Comecei na Regência há 20 anos, eu corri o Brasil inteiro. E um mico que eu passei, mas que foi muito... Para mim foi um elogio, porque eu estava dando um concerto no interior de Pernambuco, ao ar livre, mas nas 3 primeiras fileiras sentados eram pessoas idosas. E eu fiz o concerto, e quando eu estou saindo do palco, uma velhinha de uns 80 e poucos anos, 90 anos, ela grita, eita coroa suculento. Então, pra mim, Ai, papai. Hoje, com 85, maravilhoso. Eu me sinto jovem, entende? E você na rua, pequena? Lu? Olha, pra mim, todo carinho eu amo, mas o que mais me deixa feliz é quando fala que achava que eu era mais alta pessoalmente, ou tipo, você é menor ainda pessoalmente. Eu falo, obrigada, amor. Agora você entendeu o nome. Mas eu tenho uma história também, uma vez, quando estava terminando a pandemia, mas ainda estava usando máscara no aeroporto. Depois que eu fui parar para pensar o elogio dessa fã minha, né? Que a gente tirou foto e tudo mais. E eu não sei se é porque ela ficou nervosa, eu tava de máscara e óculos de sol. E ela falou, você é bem mais bonita pessoalmente. Mas ela não tava me vendo. E aí eu fiquei um pouco pensativa depois. Que era o bonito para ela. Mas é isso, eu amo todos. Ótimas histórias aqui. Queria ouvir mais uma, por favor. Vambora. Bora! Banda maravilhosa aí. Essa é uma música minha, foi uma das primeiras que eu fiz na vida como compositora. Achei que ninguém ia curtir. Não é Fantasmas da Minha Avó, é Fantasmas da Minha Voz. Não me deixe só, eu tenho medo do escuro, tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Deixe só, eu saio na capoeira, meninas, vou ver enquanto eu sou macumbeira, sou de paz, eu sou do bem, não me deixe só. Vanessa da Mata, ótimo! Lindo, lindo. Cadê o drone? Pra gente encerrar esse primeiro bloco aqui. Altas Horas, volta! Eu não sei se não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo. Gente, Miguel, muito obrigado. Gostaria de ouvir vocês, por favor. Ele só quer tirar de tempo e não tá nem aí pro que tu tem no coração. Atenção, já faz muito tempo que eu não sou feliz. E você... Vai!
Você topa hoje virar minha vaqueira, me apresenta pro seu pai, deixa de besteira. Você topa hoje vira minha vaqueira, me apresenta pro seu pai, deixa de besteira. Beija-flor. JP. João Gomes. E aqui dentro vai guardando medo, mantendo em segredo o que deve mostrar. Sou eu, além de nós, eu, pra que eu seja todo seu. Beleza, lindo. Muito obrigado. JP também falar em Grammys, tá bem, né? Muito obrigado, muito obrigado. Inclusive eu conheci o João no Grammy Latino agora e ganhei 3 Grammys ano passado. Eu achei que ele era gringo, velho. Eu cheguei no evento, que lá é um bocado de evento que tem, você tem que ir, velho. Aí chegando no evento, aí eu, sem ver ninguém que eu conhecia, eu digo, meu Deus. Aí lá longe, assim, uma pessoa acenou pra mim, assim, ó. Aí eu fiz, eita, falei pra alguém que tava... Ei, irmão, um cara, não sei de onde, falou comigo aí. Eu, do meu ponto de vista, tava lá. Caramba, é o João Gomes, deixa eu falar com ele e tal, não sei o quê. Aí quando... Ele achando, os gringos me conhecem. Eu digo, os caras tudo de fora me conhecem agora. Aí pensa que não. Ele chega, fala comigo em português. Aí eu, poxa vida, velho. Aí quando a gente tava na premiação, aí... JP, eu digo, oxe, esse bicho aí é meu amigo. Eu falei logo. Aí eu, eita, todo mundo vibrando, postando, filmando. 2, aí eu digo, caramba, velho. 3, aí eu digo, miserável, já pode pedir Deixou música, pra ninguém, velho. Foi isso mesmo. Foi divertido. Agradecer a tua vinda aqui. Eu que agradeço. Agradecer a tua vinda aqui. Ô, Serginho, sempre é uma honra, viu, meu irmão? Obrigado, Prazerzaço. Próxima vez ficamos mais aqui. Com certeza. Obrigado, gente. Muito obrigado. Ô, Nero, você também já teve ou tem ainda banda? Eu tive banda adolescente, tal. Eu sou músico, tenho disco gravado, mas a televisão começou a tomar muito a minha vida, né? E eu comecei a dar essa prioridade. Foi uma escolha mesmo. Então, tomei esse rumo, foi isso. Fui gravando durante esses 15 anos que estou na Rede Globo, eu gravei três discos. Mas é isso, na hora que vai lançar, entrou numa novela, na hora que não consegue fazer show, não consegue dar sequência. É isso. Mas a música tá em mim aí, tá ali. Num domingo qualquer hora, ventania em qualquer direção. Sei que nada será como antes amanhã. Ô Miguel, quando é que você resolveu ir para os musicais, em teatro, eu digo? Em teatro, eu estava na Broadway, sempre gostei de musicais, sempre fui um espectador de musicais. Estava na Broadway e vi um mulherão assim, falei, nossa, que mulherão aquela ali, de costas assim. Falei, que linda, que parecia. Quando virou era a Cláudia Raia. Sim, foi o que eu imaginei. A gente estava vendo o Beijo da Mulher-Aranha. Aí eu falei, ué, você está aqui em Nova York? Ela falou, que loucura a gente se encontrar aqui no teatro. Ela falou, vamos fazer isso no Brasil? Eu falei, mas será que a gente consegue? Ela falou, claro que a gente consegue. E estreamos, eu, ela e Tuca Andrada, e inauguramos essa segunda fase dos grandes musicais. E desde então eu venho fazendo um musical, fui estudar, fui me aprimorar, e venho fazendo um musical atrás do outro. E dirigindo maravilhosamente, mais até do que atuando. Mas... Quais foram os últimos como diretor? Elvis, foi um grande sucesso. Maravilhoso. Era muito bonito. Sim, sim. Faz lindamente. Como é que você se viu sendo você assistindo na tela, ele fazendo você?
Bem, foi impressionante, porque fizeram o cabelo do Nero parecido com o meu, e realmente tem uma cena que tira no making off, que tiraram uma fotografia de nós dois, e você jura que é a mesma pessoa. E o Mauro Lima fez uma direção espetacular. Aliás, eu, como gravei toda a obra para teclado de Johann Sebastian Bach, o maior compositor de todos os séculos. Mas eu acho que o músico tem que gostar de música de bom gosto. Assim, uma Bethânia, um Milton, um Caetano já cantaram comigo, assim como o Nero já fez um concerto comigo, e a Vanessa também já fez um concerto comigo. Os dois já fizeram. E ela cantou maravilhosamente bem. Pequena Lô, você é desse momento da história que a internet Sim. pôs à luz assim também, não é? E como é que começou isso? Você mesmo pegou um telefone ou uma câmera e resolveu colocar, postar? Como aconteceu essa história? Eu comecei em 2015, mas eu gravava mais por hobby mesmo. Mas colocava no... uma câmera, comecei a gravar nas redes sociais, mas ainda não nessas que eu acabei viralizando. Meu primo que deu ideia, mas eu fiquei um pouco insegura. Que eu falei, será que a galera vai gostar? E além dos comentários maldosos que eu sabia que eu ia receber. Porque eu não via pessoas com deficiência na época, mesmo sendo em 2015. Aí eu comecei a postar, o pessoal começou a gostar, depois foi viralizando. E aí, gente, eu sou a Lohane, tenho 19 anos, esse é meu canal, Pequena Lô. E aí eu fui entendendo realmente também o conteúdo. Porque depois eu fui vendo com o curso de psicologia que a identificação que era o ponto-chave. Antes eu gravava conteúdos e ainda não gostava do que eu falava. E aí depois eu fui fazendo os vídeos do cotidiano. Eu tinha muita vergonha de gravar perto das pessoas. E aí isso foi mudando, ainda tem um pouco. Quando eu falo que eu sou tímida, as pessoas acham que é mentira, mas todo mundo tem o seu momento ali de timidez. Por exemplo, aqui agora, na hora que eu cheguei, quase desmaiei, mas agora eu tô de boa. Ô, Lô, você tem haters? Ai, meu Deus, Miguel. Eu entendo que você está falando com o Miguel Falabella, né? Ele fez uma pergunta para você. Você tem haters? Você lida como com isso? Terapia, muita terapia, não é mentira. Mas eu tenho hater porque eu acho que tudo que... todos nós temos, né? Todos nós, eu acho que até na própria família. E imagina na internet. Principalmente Começa ali, né? Depois vai para os amigos e depois vai para a internet. Então eu acho que todos... a gente não consegue agradar 100%. E isso é legal também. Porque o hater sabe mais de mim do que das pessoas que me acompanham. Para eles poderem falar mal, eles têm que saber o que eu vou fazer. Mas eu acho que também isso é uma coisa que eu aprendi, que eles falam muito mais deles do que de mim. Que eles veem ali só um terço do que eu sou. Mas terapia me ajuda bastante. E você lida com... Você sabe que eu nunca respondo. E concordo perfeitamente. Acho que é perfeito. Isso fala muito mais deles do que de mim. Eu acho que é um ressentimento, e qualquer pessoa que está com a visibilidade está exposta a isso. Não ligo, nunca respondo. Nunca respondo e nunca explico. Mas eles estão lá? Estão lá, existem, estão lá, querem se fazer notar. Exatamente. Eles estão desesperadamente querendo ser notados. E se você nota, é pior. Vai alimentar o monstro. Não? Eu jamais alimento. E você, João? Foi assim que eu falei a primeira vez com a Vanessa, foi por causa disso que eu falei com ela. Ah, é? Eu tinha lançado no Piseiro a música dela, Amado, né? E aí, tipo assim, a galera começou a comentar lá. Meu irmão, estragou a música, velho. Tomara que Vanessa da Mata nunca ouça esse menino cantar. Aí eu peguei, velho. Eu tipo assim, eu raramente olhava comentário. Aí comecei a olhar, comecei a ficar numa depressão da puxa, velho. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pra Vanessa. Vanessa, eu cantei essa música porque minha mãe é muito sua fã. Ela tem seu disco guardado lá em casa. É o único CD original que minha mãe tinha. E aí, tipo, eu mandei a mensagem assim no auge da tristeza, né? E aí esqueci. Quando foi depois, ela me respondeu, velho. Ela falou bem assim, eu quero fazer um som, eu me amarro no seu som, não sei o quê.
Mas aí vê. Eu fui me acostumando, né? A não ler e tal. Foi muito novidade, assim, pra mim. Foi um furacão, velho. E aí eu escrevia as músicas e lançava. E a galera... Música linda, velho. Só o cantor que... Aí, poxa, aí também não dá. Tem uma voz maravilhosa. Obrigado. Você sabe disso, né? É bondade sua demais. Não, você sabe disso. Valeu. Tomara que você saiba disso. E você, Nero? Como que eu lido? Da maneira que deve ser lidado. Na porrada, eu dou porrada. Você dá porrada? Gente, eu sou da internet há 30 anos atrás. Uma coisa, quando começou, até de escada, né? Mas assim, eu sou do Orkut, né? Então, assim, essa coisa. O Orkut era uma rede social ainda que não era nociva, né? Ela tinha um hábito bacana do elogio, inclusive. Mas depois, quando começou esse churume aí, essa coisa, eu gastava muito tempo com isso. E aí eu falei, cara, aí tinha um amigo meu que falou, você tá discutindo com um menino de 12 anos, cara. Você tá maluco, bicho? O cara tem 2, você tá louco, você tá maluco, por que você tá perdendo tempo? E eu comecei a me dar conta disso. Eu falei, gente, realmente é uma perda de tempo assustadora. Você fica dando... A coisa fica muito maior, né? É uma coisa louca. Tem razão, tem razão. E você? A gente tá nesse assunto, e você? Eu não tenho haters aquela louca. Não, quando eu tô na TPM, eu brigo muito. É ótimo brigar. Mas depois que sai, eu nem percebo mais. Mas eu tenho momentos que é bom, eu gosto de responder, mas respondo de uma maneira muito aquém da raiva que eles estão... Entendeu? Então, eles não rebatem, porque ficam sem graça, assim, é normal. Agora esse encontro maravilhoso aqui. Bora lá. Essas duas vozes ótimas. Então, essa música de Belchior e Pena. Eu chamei ele pra fazer, ele sabia tudo de cor. Vamos agradecer aquele hater, né? Da melhor forma. Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Saia do meu caminho. Quem te Muito bonito, muito lindo. João. Aí você deixou nervoso. Toda vez que eu venho, você faz eu tremer na base aí. Ele colocou pra eu cantar uma vez na frente do Skank. Meu irmão, velho, que eles aqui olhando pra mim assim. Valeu, Serginho. Obrigado. Altas horas, volta! João conhece o César também, né? Ele disse que foi no meu casamento. Foi no seu casamento, mas foi como convidado ou foi como DJ? Acho que ele foi como DJ, certo? Foi DJ, né? Diga aí, velho. Só teve DJ? Não, ou... teve banda teve também. A banda. Tem uns meninos cantando lá. E vocês? Casei, ó. Acredita? Não acredito. Cadê a tatuagem do... A tatuagem... O que é? Que eu não tô vendo. É o pé de Jorge. Ah, o pé. Aí meu pai viu essa tatuagem e quis fazer o meu pé também. Aí eu digo, vai ficar grande demais. Né? E apoio. Muito bom. Muito boa. Você tem alguma tatuagem, Alexandre? Tenho tatuagem aqui no antebraço. Eu tenho a ideia de fazer mais duas também, que é quando meus dois filhos também escreveram pela primeira vez o nome deles. E eu tenho isso guardado. Eu
Falei que ia fazer, até agora eu não fiz, mas estou louco para fazer. Ainda a qualquer momento eu vou fazer. Hã? Ainda bem que não é o pé. Não, não é o pé, não. Crescer demais, não fica, né? Você tem tatuagem? Você resolveu como ator nunca... Eu tem? tenho um São Miguel enorme aqui no braço. Ah, é? Ui! Tem uma... Olha! Vamos lá! Tem uma fênix aqui no peito. É porque eu acho que o coração está sempre renascendo. Né? Muito bom. Os nossos corações, eles renascem eternamente. Eu falei, vou fazer uma fênix no coração. E tem uma pinap aqui que eu brinco, que as pessoas falam, quem é? Eu digo, é mamãe. Eu gosto de tatuagem, gosto. Nunca vi um maestro tatuado. Não, nunca fiz uma tatuagem. Realmente a vida de um pianista clássico é uma vida praticamente de um missionário, de muita renúncia. Porque desde os 8 anos, você se imagina, eu estudava 6, 7 horas por dia de piano, entende? Sim. E se você fica um dia sem estudar, você percebe. 2 dias, os críticos percebem. No 3º dia, o público percebe. Então, é uma vida que um pouco de renúncias e, ao mesmo tempo, como eu contei, de micos. Por favor. Quando, realmente, como pianista, eu toquei pelo mundo inteiro, morava em Nova York, mas quando eu vinha para São Paulo, chegava no aeroporto e ia para casa normalmente. Mas como maestro, que eu comecei aos 62 anos, talvez por causa do cabelo, a cara ficou conhecida. Então passa um motorista de táxi na rua, fala, ô maestro, maestro. Eu ando na rua, todo mundo, ô maestro, mas muitos nem sabem o meu nome. Uns falam Antônio Carlos Martins, outros falam aquele que ganhou o carnaval com a Vai Vai, aquele da superação das luvas, mas muitos nem sabem o nome. E eu dei um concerto em Manaus, no aeroporto, muitas fotos. Quando eu estou entrando no Finger, uma moça chega para mim e fala assim, maestro, a última foto. E a coisa que você mais ouve é só mais uma para garantir. Tirei a foto, ela saiu toda orgulhosa, estava a orquestra atrás, ela falou, finalmente tirei uma foto com o Pavarotti. Aí eu percebi que eu não estava com a corda toda, entende? Ô, Pequena Lô, você viu que você tem um concorrente aqui que depois de aposentar pode fazer stand-up. Também. Tranquilo, não é? Eu tenho tatuagem, 3, então, mas essa aqui eu tenho vergonha. Por quê? É porque eu tatuei, tipo o coração ancorado, que é coração tranquilo, e o meu vive acelerado porque eu sou ansiosa. Tem o meu signo, que é aquário, todo mundo odeia, porque já teve algum trauma em relacionamento, mas aí não é problema meu. Quem odeia? Todo mundo odeia o aquariano. Ah, é? Aham. Ó, a galera aquário? Tá concordando. O Alexandre Aquário. Você sabia que a gente não é... Ninguém é muito fã de aquariano? Sabia, eu sei. Então. É claro, olha aí, ó. Aham. Mas enfim. Falam que a gente é frio. É, uma coisa... Você também é de aquário? Você também? É verdade? Tá meu melhor amigo e minha mulher, velho. Não, de aquário. Não. Ave Maria. Mentira, não. Não, mas nós somos os melhores. Você não acha? Claro que é. Ah, tá. E tenho as datas de nascimento da minha mãe, do meu pai e do meu irmãozinho aqui no braço. Só 3, bem pequenininha para combinar com meu tamanho. Você tem tatuagem? Eu, quando criança, fui muito doentinha. Então, eu extraí um rim e ficou uma troço horrível aqui, assim. Ah, é? E eu fiz em cima da cicatriz. Você vai mostrar? Olha. É uma... Vê certinho. É uma cobra coral. Não, desculpa. Mas em sábado você vai ver melhor ainda. É uma cobra coral com mangas. Bom, a gente está recebendo aqui de novo e sempre com muito prazer da etnia Kalapalo, não é? Do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, a Isani Yacapai. Isani Kalapalo. Hoje, inclusive, quero mandar um abraço para os povos indígenas do Xingu. Dia 19 de abril é Dia dos Povos Indígenas e lembrar que nós estamos aqui e não estamos no passado.
Sempre adoro quando vocês vêm aqui, não é? Vocês estão aqui sempre circunstancialmente, assim, ou sempre tem alguma razão? Sim, eu estou morando aqui em São Paulo, porque eu estou divulgando o nosso trabalho, que vem diretamente da aldeia pela internet, e aí eu fico aqui em São Paulo. E também eu quero dizer que 19 de abril não é apenas para lembrar o Dia dos Povos Indígenas, porque é um grito que atravessa os séculos, é a memória viva de cada povo, de cada etnia. Nós, indígenas, queremos que o Brasil reconheça a sua verdadeira raiz. Porque sem povos indígenas, sem nós, o Brasil perde a cultura, o Brasil perde a identidade. É muito bom estar aqui, você sempre dá um espaço para a gente aqui para falar disso. Eu fico muito feliz, é gratificante estar aqui. Gratidão, Serginho. Serginho, tem um presente aqui para ti, o livro aqui, Despertar de Tanhuanga, que conta a história das Cipe Mulheres. Essa loirinha aqui, ela foi sequestrada pelos povos indígenas porque acharam o cabelo dela muito interessante, a cor do cabelo nunca tinha visto, isso se passa no período colonial. Aí sequestra a moça, depois ela se transforma em índia branca e acaba se adaptando com a cultura. Parabéns. Quem você já foi, que você surpreendeu quando te convidaram para ser? O Comendador, acho que foi. Você tá marcado. Comendador, porque foi o primeiro protagonista. Eu fazia personagens pequenos ainda, né, na Globo. E era o protagonista da novela das 9, carro-chefe da Rede Globo. Claro que eu não ia dizer não, óbvio. Vou acabar com a tua raça. Desafia com a gente mesmo. Imagina, essa coisa de você tem medo de pressão, você tem medo... Isso aí é tudo que a gente quer, protagonizar uma novela das 9. Então eu sabia que, assim, fui numa de... vai dar errado. Deu certo. Deu certo. Ainda bem. Continua hoje em dia. É isso. Não é? O Miguel, você tem tudo certinho, assim? Quantas séries, quantos... Não? Nada? Não, mas foram muitos, né? Essa novela, acho que foram 12 que eu fiz. Depois eu fui para os meus projetos, né? E tem as minisséries também. Sai de Baixo foram 7 anos, Toma Lá da Cá foram 3, Pé na Cova foram 4. Teatro, eu tenho mais de... E minisséries também. Minisséries, As Noivas de Copacabana, que foi um grande que eu fazia um psicopata. É um personagem que eu jamais imaginei que alguém me escalaria para fazer. Mas eu adorei fazer, que era um estrangulador de noivas, né? Sim. Foi bom, foi mexer com... A Torlone, que eu digo, eu trabalhei muito com a Torlone, eu fiz tudo com a Torlone, né? E eu estrangulei a Torlone nos Noivas de Copacabana. Falei, era o que faltava, era te estrangular, estrangulei. Escuta, você não quer sentar, tomar alguma coisa, pra não sair dirigindo nervosa assim? Você sabe que eu tô começando a desconfiar que o senhor é doido mesmo? Eu sou doido, mas só no trânsito. Vamos? Nem pensar. Fiz muita coisa, muita coisa. Continuo fazendo. Continua fazendo. Nos alegrando aqui também. Ô, João, eu vou apresentar Netinho nos teclados. Obrigado pelos aplausos. Etzola na guitarra. Giovanni, sanfoneiro. E Tiaguinho na percussão. Vamos ouvir mais uma, por favor? Bora. Isso é pegada de vaqueiro, isso é de um nome. Vem comigo. E quando é que você vai perceber que eu mudei pra state? Que era ao meu lado, eu sei que minha fama não é boa, o povo me chama de beijo safado, mas eu tô querendo você. E aí, Serginho? E quando é que você vai perceber que eu mudei pra state? Que era ao meu lado, que não é safado, mas... É bom, velho. Ai, ele é bom, ele é bom. Quem gostou, dá um gritão aí. João Gomes! Nossa, velho.
Muito bem, muito obrigado. Rapaz, ele dança melhor do que eu, velho. Precisa. Esse aqui, cara, tem concorrência de todo lado. Ele tava escondendo o jogo, velho. E a gente, Altas Horas, volta! Já! Ótimo, ótimo. Vocês estão gravando com quanto tempo de antecedência antes de ir pro ar? Tô gravando o capítulo 60 já. 60? É, a gente tá muito na frente. Você estava onde quando foi... Que ano foi gravado? 88, a primeira? 88. Ah, eu estava na Globo já, eu entrei em 80, 81. 81 você entrou? 81. Fazendo o quê, Miguel? Sol de Verão. Fazia filho da Yara Amaral e do Carlos Kruber. Fazia o Romeu, era o meu personagem, namorava Débora Bloch. Era meu Olha, o Dete Reutemann. Que hoje namorou o Dete Reutemann. Em 81, 88, eu estava terminando uma novela do Aguinaldo, chamada O Outro, com a Natália do Vale. Ele é todo seu, detetive. Muito bom. Tem um casal que eu amo, que é a Marluce e o Eurico. Né? E ele escreveu um livro e você fez o prefácio, é isso? Exato. O Mauro Ventura, filho do Zuenir Ventura, escreveu um livro sobre a história do Eurico, que é cego. Sim. E aí os dois me telefonaram se eu podia fazer o prefácio. E eu, de repente, eu me lembrei que quando o meu primeiro concerto profissional, com 12 anos mais ou menos, quando eu fui receber o cachê com meu pai, eu escrevi uma carta dizendo que aquele cheque, para aquelas pessoas que perderam a luz material, através, pelo menos, podia ajudar na luz espiritual, através de metodologias para pessoas cegas. E eu fui entregar o cheque para as crianças do Instituto Padre Chico. E eu me lembrei, eu comecei o prefácio com essa história. E o Eurico ficou muito emocionado. Porque a Marluce e o Eurico, os dois são apaixonados por você sabe disso. E eu por eles. E acabo mostrando o que é a vida. 2 anos atrás, depois de um concerto meu em Nova York, e de repente um frio incrível, e aí saímos correndo, fugindo de uma nevasca, em plena Quinta Avenida. E eu conto essa história. E o Eurico ficou muito emocionado, e o lançamento do livro estava o Rio de Janeiro inteiro lá. Marluce, que foi diretora-geral aqui de programação, de tudo. Quem me trouxe, tem uma história maravilhosa, que é assim, ele é cego, e ela trabalhava muito desde cedo, mas chegava um momento, ela parava tudo para ir com ele nos restaurantes, para contar para ele o que estava acontecendo em cada um deles. É uma história linda. Você é que redige seus próprios textos? Ou você vai improvisando? Como é que você faz? Olha, para gravar, eu gosto sempre... Eu tenho comigo que eu tenho que gravar no máximo 2 vezes. Porque senão deixa de ser espontâneo. E aí, para mim, já fica meio robotizado. E eu faço o roteiro, mas não escrevendo o que eu tenho que fazer em cada cena, porque isso me prende um pouco. Mas eu escrevo para eu não esquecer qual vai ser o vídeo específico que eu vou gravar. E é isso. Eu mesma que bolo tudo, eu que gravo, eu que edito. Parabéns, viu? Parabéns. Ô, João, quantos trabalhos você já tem? Sim. Porque antes eu falava CD, LP, agora é na nuvem, então não sei se a gente classifica por número de músicas que você já gravou ou por trabalhos mesmo. Acho que álbum, que a gente fala CD. Álbum bom, acho CD. Que foi uns, acho que 6 já. E tô ainda fazendo mais. Mas saiu esse agora com o Mestrinho, com o JP. Sim. E aí depois eu faço um novo de piseiro, que é o que eu gosto, assim, eu não sei, velho, é uma paixão que não tem como explicar. Então, para mim tem sido um prazer desde o primeiro dia. Eu lembro quando eu saí do estúdio a primeira vez, eu fui para trás de um carro que tinha lá no estúdio e comecei a chorar, assim, que eu tinha conseguido gravar. O estúdio, acho que era R$6.000 para gravar poucas faixas, 3 faixas, e eu não tinha esse dinheiro. Mas eu tinha muita vontade, velho. Então, eu comecei com um amigo no teclado, e aí a gente gravou,
E o empresário da região lá gostou do que eu tinha feito. E aí só restou depois tentar convencer meus companheiros de vir comigo junto nessa loucura, porque era um investimento muito alto, não é à toa que eu fico nervoso, mas eu acho que Deus foi muito bom do começo até hoje comigo. Agora paga em dia, né? Agora todo mês tá certinho aí, velho. Antigamente era só na conversa mesmo. Ganhava um chapéu, 2 chapéus, dava um ao menino e ficava com o outro. Ganhava uma camisa, aí ele tem como me dar outra camisa não, eu dava uma a Giovanni depois. É isso. A gente vai se virando assim, até ganhar dinheiro. Que é hoje já, né? Pois. Olha, dia 24 de maio no Rio de Janeiro, dia 6 de junho em Aracaju, 8 de junho em Salvador, 19 de julho em São Paulo, shows. Show do disco novo, a gente tem Europa agora, uma turnê enorme, e passando inclusive pela Noruega, enfim, tem muita coisa. Mas no disco novo, que chama-se Todas Elas, uma música com um cara maravilhoso chamado Robert Glasper, americano, que é apontado como o melhor do jazz hoje no mundo. Eu canto uma música minha e João canta comigo. E o JP, que estava aqui, fez uma música comigo. E a gente canta juntos no disco. Mas chamam-se Todas Elas. Eu vou apresentar sua banda antes de você cantar. O João Moreira no baixo. Maravilhoso. Elias de Souza nos teclados. Ronaldo Silva, bateria. Maurício Pacheco, guitarra. Pedro Amparo, percussão. Guilherme Pereira, saxofone. Ferdman Oliveira, trombone. Gil Miranda e Ana Lu Teixeira, as vozes. E Vanessa da Mata, minha gente. Muito obrigado. Música nova, linda. Muito obrigado, muito obrigado. Ô Miguel, fala onde está. Uma coisa engraçada aconteceu a caminho do Fórum. Uma coisa engraçada aconteceu a caminho do Fórum, um clássico da Broadway, com músicas do gênio Sondheim, no Teatro Claro Mais, de quinta a domingo até junho. 8 de junho. Isso. Miguel Falabella. Obrigado, viu? Obrigado a você, Serginho. Altas Horas, volta! Tchau! Hora da gente se despedir desse programa que eu adorei, adorei!
Obrigado, Vanessa. Obrigado, viu? Gostaria que vocês aplaudissem assim. Vanessa e banda, obrigado, viu? Obrigado. Muito lindo, muito lindo. Agradecer a pequena Lô, muito obrigado. Obrigado pela vinda. Ao maestro João Carlos Martins. Obrigado, viu? Miguel Falabella. Alexandre Nero. Muito obrigado. Como eu te odeio. Como eu te amo. Vamos terminar com o João. Obrigado pela vinda. A banda também. Só ela ganha um abraço, é? Joga a mão em cima, galera! Terminou Altas Horas, minha gente! Meu filho, Fernanda, meu amor, ó! Tô indo aí correndo beijar vocês! Semana que vem, Altas Horas comemora os 60 anos da Globo. Imperdível, logo depois do Vale Tudo! Plateia! Obrigado! Mata logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade. E aí? Eu tô querendo te beijar de novo. E tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Faz barulho Altas Horas. Muito feliz de estar aqui. Beijar os povos indígenas. O meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero... Se é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na voz. Obrigado, batem bem, todo mundo bem.